última geração de telecomunicações móveis está a mudar a forma como trabalhamos, como vivemos, e velocidade e fiabilidade são duas das principais características do 5G. Da saúde à indústria, há um novo mundo para ser explorado e para essa análise, estes temas, chamo ao palco João Oliveira, CEO da Ericsson Portugal. Agora. Olá, bom dia a todos. Obrigado a PDC, obrigado Rogério, Sandra. Para a Ericsson é um prazer estar aqui hoje. Vou tentar fazer isto em português. Vai ser difícil, acho que vai ser difícil para a tradução online e talvez precisem um pouco de imaginação, ok? Apenas tenho uns minutos para falar de onde é que estamos quando falamos de 5G. Por que achamos que isto é importante, que é estratégico para a Europa? E que ações acreditamos que devemos tomar? Ok, então, onde é que estamos? É um mapa, uma foto, onde cada ponto verde representa um site com tecnologia 5G, 5G real. Vemos algumas geografias como China, Índia, os Estados Unidos, que têm boa aparência. Na Europa, temos espaço para melhorar, especialmente no sul da Europa. E por que é que estamos aqui? Agora aqui temos uma comparação do diferente ritmo de implementação das diferentes tecnologias desde o lançamento durante 4 anos. Em 3G, Europa foi a terceira economia no lançamento de 3G. Só depois de economias com uma relevante tradição tecnológica, como Japão e Coreia. No 4G, Europa já foi a quinta economia no lançamento de 4G e foi superada por os Estados Unidos, por exemplo. Agora, no 5G, após 4 anos, somos sétima ou oitava economia e já também fomos superados por Austrália, que não tem uma tradição tecnológica, e também fomos superados por outras grandes economias, como é China e Índia. Também quero partilhar com vocês uma comparação de average downlink e penetração de 5G. E vemos que temos em Portugal uma penetração limitada, muito baixa, ao redor de 20%. É verdade, temos um bom performance. A rede é boa, tem poucos usuários, mas a rede é boa, é certo. Então, agora que já sabemos onde estamos, por que isto é importante? Por que estamos a falar tanto disto? Não é a primeira vez que estou a falar disto. Por que estamos a falar disso? Okay. 4G foi a geração que digitalizou a toda a sociedade e foi feita através de smartphones e redes móveis. É isso. Aqui temos uma comparação com a economia americana que acreditamos que é comparável em termos de população, tamanho, uma estrutura de livre comércio, macroeconomia, etc. Em 4G, en ano 2014, a penetração nos Estados Unidos era del 50%. En Europa, en el mejor de los casos, era 23%, el peor de los casos era 4%, porque ese é outro problema, que temos diferentes ritmos debido a la propia estructura dos Estados membros. Cuando 4G foi lanzado, aconteció que crióse una nova economía basada en startups, que como todos sabemos comenzaron nos Estados Unidos, y que en pocos años multiplicaron por 8 el total valor de la conectividad. Aquí tenemos, para 2020, el valor de ese ecosistema de startups en Estados Unidos es 12 billion versus 2 billion en Europa. Con la única excepción de Suecia, Spotify.
E coincidentemente, Suecia foi na primeira economía en Europa en la implementación de 4G. Mas por que iso é importante? É importante porque ten un impacto en los ciudadanos, ten un impacto en nosotros. En la evolución de GDP per cápita, eu sei que ten outros factores tamén, sí, mas isto é moi relevante. El peso de la economía digital nos Estados Unidos é moito relevante. Estados Unidos creció 27% nos últimos 10 anos, 2010 a 2020. Europa disminuí 5%. Hai 32 puntos de diferenza. Quero decir, existe unha ligación real entre el desenvolvimento deste sector e o que acontece a los ciudadanos. É importante, estamos a falar de oportunidades de emprego, estamos a falar de crecimiento, estamos a falar de renda per cápita. Mas, con 5G, iso vai ser pior. E por que vai ser peor? Porque 5G é infinitamente, el poder transformacional é infinitamente maior, ¿no? E vai ser para a industria, aquí temos algunas referencias de estimated return on investment, mas é cross, lo vemos en manufacturing, mining, port, utilities, mas apenas non é solo para a industria. Tamén estamos a falar de cosas que son importantes para todos os cidadanos. Estamos a falar de public safety, de educación, estamos a falar de healthcare, sostenibilidade, estamos a falar de fechar a exclusión digital, de closing the digital divide. Estamos a falar de cosas que son moito importantes para todos. Tamén achamos que con 5G se criarán infinidade de casos de uso, de novos casos de uso. É importante que esos novos casos de uso tamén sexan criados en Europa. E esos casos de uso serán criados porque vamos a tener modelos que les permitirá crecer exponencialmente. Os operadores van a facer Network Capabilities Exposure hacia los developers que direccionarán todas esas capabilities aos clientes finales. É un modelo B2B2C. E iso vai acontecer. De hecho, já está a acontecer. É un lanzamento comercial que já está en Brasil, Germany, Spain. Está a acontecer. Que, por cierto, Ericsson tamén participa, que temos unha plataforma, la adquisición máis relevante do grupo Ericsson en toda a súa historia, que é Vonage. Agora, que ya sabemos por qué é importante, e por que iso é así? Por que nada acontece? Por que falamos tanto diso, mas nada muda? E por qué? É moito simple. Porque os operadores non ten escala. En Europa temos 45 operadores con máis de 500.000 suscriptores, versus 8 en los Estados Unidos, 4 en Japón e 3 en South Korea. Cuando ollarmos el average customer base, en Europa temos 3.7 millones, vemos 83 millones en Estados Unidos, 31 e 18. E non estou a falar de las dimensiones de India ou Indonesia, que ten 300 e 400 millones de subscribers per operator. Isto é unha media de los 20 maiores operadores de Europa en return on capital employed. Es 6.7%, con un custo de capital que está entre 9 e 12%. Que significa? Se non fixeran nada, acabarán morendo. Porque a escala é crítica en el negocio de las infraestructuras. Eles precisan de tener escala para poder investir. Estou seguro que meus amigos, los CEOs das operadoras depois esta tarde, van a falar de iso. E isto tamén ten un impacto en la población, tamén ten un impacto en los habitantes, en los ciudadanos. Porque cuando miramos, cuando hallamos el CAPEX per population, vemos que Europa, con el mayor número de habitantes, perde todas sus economías de escala. Sin embargo, en otras economías, como Estados Unidos, o Japón, o South Korea, vemos que el investimento por habitante é 1.6, incluso 3 veces maior. Agora, teño un minuto. En términos puramente constructivos, que podemos hacer? Nos acreditamos que a regulación debe ser alterada. Non podemos vivir con unha regulación que foi concebida a 30 anos
para quebrar os monopolios. Os operadores, eles precisan de escala para poder competir, para poder innovar, para poder ser relevantes. E non é Ericsson, non é Juan Oliveira a falar diso. Iso é Enrique Leta, faz 2 semanas atrás, estuvo a falar en un relatorio de la importancia del mercado único, tamén estaba a falar de la competitividade e estaba a falar de 3 sectores estratégicos. Era finanzas, energía e telecomunicações. Tamén o CEO de Telefónica Group, José María Álvarez Payete, a semana pasada, dice: tenemos reglas del siglo XX para un mercado del siglo XXI. Isto non é novo, non? Tamén, que máis podemos facer? En Portugal precisamos de implementar un plano de colaboración público-privada. É importante, porque en outro caso ficaremos para atrás. España ya fiz iso. Ten 1.5 billion euro para 5G. España en poucos anos, acho que son 2 ou 3 anos, será o líder de Europa en la implementación de 5G standalone. Temos que puxar para iso tamén en Portugal. E tamén acho que é importante que posamos avanzar con ese novo mercado de servicios digitais que falei anteriormente, que é a iniciativa de Open Gateway. E con todo isto, tornar Portugal e Europa máis competitivo e mellorar a vida dos cidadãos portugueses e europeos. Muito obrigado.